Fala pessoal, meu nome é Thiago Savardelli Troncoso, eu sou aluno no segundo ano do ensino médio no Colégio Termomecânica e hoje nós daremos início à cinemática escalar, aula 2 de Física. Bom, para começar, trajetória e referencial. Bom, a gente sabe que a trajetória vai ser um conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. Então vai ser um espaço que um móvel vai percorrer num intervalo de tempo. E escolhe-se um marco zero, o qual servirá como ponto de partida para a medição do comprimento da trajetória percorrida. Bom, isso vai ser muito importante, que a gente vai ver ainda hoje as funções horárias. Então, escolher um marco zero é muito importante, porque como, por exemplo, se eu tenho um carro que ele sai do quilômetro 60 de uma rodovia e vai até o quilômetro 90, ele não percorreu 90 quilômetros, ele percorreu 30, porque ele foi do 60 para o 90. Então a gente vai estabelecer como marco zero esse quilômetro 60. E a gente vai estabelecer como trajetória desse 60 ao 90 ou de 0 a 30. Referencial também é uma coisa muito importante. Então um corpo em movimento tem sua posição alterada no decorrer do tempo. Se ele está em movimento, significa que baseado em um ponto fixo na Terra, observando esse corpo, ele vai estar em movimento. E ele vai estar em repouso quando, baseado num referencial, ele não vai ter movimento. Então, nesse exemplo que é muito bom, considerando um trem em movimento, temos, para um observador fixo a um ponto da Terra, o trem em movimento. Então, se eu estou assistindo esse trem passando, ele vai estar em movimento para mim, porque nesse referencial o trem está em movimento. Agora, para um passageiro que está no trem, esse trem ele vai estar em repouso, certo? Porque ele vai estar dentro do trem, então ele vai estar acompanhando esse movimento. Então não vai ter variação de posição dentro do trem para esse passageiro. Bom, conceito de velocidade escalar média e instantânea. Velocidade escalar média é a variação de espaço sobre a variação de tempo. S2 menos S1, que é o espaço final, menos o espaço inicial, sobre o tempo T2 menos T1, que é o tempo final, menos o tempo inicial. A velocidade escalar instantânea, ela é basicamente a velocidade escalar medida em um certo tempo. Então, é o limite da variação de espaço sobre a variação de tempo com a variação de tempo tendendo a zero. Porque esse tempo vai ser tão pequeno que eu vou conseguir medir a velocidade escalar exatamente naquele momento. Aceleração escalar média instantânea. A aceleração escalar média se dá pela variação de velocidade sobre a variação de tempo. Então vai ser a velocidade final menos a inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. E a aceleração escalar instantânea vai ser o mesmo que ocorre com a velocidade escalar instantânea. Vai ser a aceleração escalar medida em um certo tempo, que esse tempo vai ser tão pequeno que eu vou conseguir medir a aceleração exatamente ali. Bom, movimentos. Movimento acelerado. O módulo da velocidade escalar vai sempre aumentar no trajeto. O movimento acelerado progressivo é quando a variação da velocidade escalar e a aceleração escalar são maiores que zero. Então, um corpo ele sai de um ponto em repouso e ele chega em um outro ponto do trajeto com 30 km por hora de velocidade. Então, ele vai ter uma aceleração maior que zero, que permitiu que ele atingisse essa velocidade, e a velocidade também maior que zero, porque a velocidade final menos a inicial vai ser 30 menos zero, logo vai ser 30 km por hora. Então vai ser maior do que zero. E um movimento acelerado retrógrado vai ser quando a variação da velocidade escalar e a aceleração escalar são menores do que zero. Então o que isso significa? Se eu tenho um corpo que ele está a menos 80 km por hora, partido de um referencial, né? E ele passa a ter menos 120 km por hora de velocidade, logo o módulo da velocidade escalar dele vai ser positivo. Porque se ele chegou a menos 120 e menos 180, menos 120 menos 80 dá menos 40. O módulo é sempre o positivo desse número. Então o módulo de menos 40 é 40, logo a velocidade escalar ela vai ser positiva. E a aceleração escalar vai ser menor que zero por quê? Porque ele partiu de menos 80 para menos 120.
Então, a velocidade está decrescendo, então a aceleração escalar também vai ser negativa. Agora, no movimento retardado, o módulo da velocidade ele diminui no decurso do trajeto. Então, quando o movimento é retardado progressivo, a gente vai ter uma velocidade escalar maior do que zero, mas a aceleração vai ser negativa. Então, por exemplo, um carro numa pista, ele está a 80 km por hora, certo? E ele passa, no intervalo de tempo, né, numa distância percorrida, a 60 km por hora. A velocidade escalar dele ainda vai ser positiva. Entretanto, a aceleração escalar é negativa, porque ele freou. Então, a aceleração vai ser negativa para que a velocidade diminua. E um movimento retardado retrógrado é quando a velocidade escalar ela é negativa, só que a aceleração escalar é maior que zero. Então, se um corpo ele tem velocidade de menos 120 km por hora, partindo no referencial, e passa a ter menos 80 km por hora, a aceleração escalar dele vai ser maior que zero, porque a velocidade dele está aumentando. Entretanto, a velocidade ainda vai ser negativa, porque vai continuar menos 80, vai ser negativa ainda a velocidade escalar dele. Bom, movimento uniforme, o MU, né, como a gente sempre chama. Os movimentos uniformes são os que possuem velocidade escalar instantânea constante, ou seja, em todos os pontos da trajetória que eu medir a velocidade escalar dele, a velocidade escalar instantânea, em todos os pontos ela vai ser igual. Então a gente tem a chamada função horária do movimento ou do movimento uniforme, do MU, que é o espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa velocidade é o que eu disse, a velocidade escalar vai ser constante, a instantânea vai ser constante em todos os pontos do trajeto, e ela tem que ser diferente de zero. Dessa maneira, o S0 ele vai ser o marco zero que a gente vai estabelecer para aquela trajetória, e o S vai ser o espaço final alcançado pelo corpo. Então, essa velocidade vai ser constante, e eu vou chegar num espaço através dessa equação, que se baseia também no tempo que foi percorrido durante o trajeto, né? Movimento uniformemente variado, o MUV como a gente sempre chama. Os movimentos uniformemente variados são os que têm aceleração escalar instantânea constante. Isso quer dizer que em todos os pontos da trajetória percorrida por um corpo, se eu medir a aceleração escalar deles em cada ponto, ela vai ser igual em todos esses pontos. Então, de novo, a gente vem com as funções horárias. A função horária da velocidade no MUV. V é igual a VO mais AT. V é a velocidade final, VO é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Lembrando que essa aceleração é constante, como eu disse, e ela tem que ser diferente de zero. A função horária do espaço no MUV se dá por S igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. S é o espaço final, SO é o espaço inicial, VO é a velocidade inicial desse corpo, T o tempo, aceleração, que é o A, T ao quadrado é o tempo ao quadrado, isso sobre 2. Novamente, com a aceleração constante diferente de zero. E agora a equação de Torricelli, que ela é muito usada quando o exercício ele não dá o tempo para a gente ou a gente não consegue descobrir. Então a gente não vai depender do tempo para descobrir ou a velocidade final, a inicial, a aceleração ou o espaço percorrido durante o intervalo de tempo. Então vai ser v quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, que é o ΔS. Bom, agora eu vou trazer aqui alguns exercícios de vestibular, para a gente conseguir treinar bem esses conceitos. Então, o que eu sugiro? Cada vez que eu passar por um exercício, tenta pausar e fazê-lo primeiro, e depois eu vou dar a explicação, aí você confere se você acertou ou se você tem alguma dúvida, e aí você já consegue fixar melhor esses conceitos. Bom, exercício da UFMG, que é a Federal de Minas Gerais, né? Júlia está andando de bicicleta com velocidade constante quando deixa cair uma moeda. Tomás está parado na rua e vê a moeda cair. Considere desprezível a resistência do ar. Assinale a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda quando observadas por Júlia e por Tomás. Então, qual vai ser a situação aqui? A Júlia está numa bicicleta, então ela vai estar descrevendo um movimento, como dito, um movimento uniforme, né? E se ela está em movimento e ela vê a moeda caindo, essa moeda vai ser vista por ela caindo verticalmente. A gente vai ver depois o conceito de velocidade horizontal, que um corpo, quando ele está em um movimento uniforme horizontal,
ou ele está em queda, ele tem uma certa velocidade horizontal que empurra ele na direção na horizontal. Então ele vai indo para o lado juntamente que ele vai caindo. Então essa é uma situação muito comum de ser cobrada em vestibular. Então, como a velocidade da moeda horizontal é a mesma velocidade da bicicleta, então, conforme a moeda vai caindo, a bicicleta vai acompanhando. Então, ela vai ver isso como se estivesse caindo exatamente na vertical. Já Tomás, ele está em um ponto fixo na Terra. Então, ele vai ver a bicicleta passando por ele. Então, já que eu falei que essa moeda ela vai ter uma velocidade horizontal que vai acompanhar a velocidade da bicicleta até ela entrar em contato com o solo, ele vai ver que vai descrever uma parábola essa moeda. Ela vai cair com um movimento horizontal e também vertical. Então ela vai indo para o lado até encontrar o solo. Então a alternativa C é a alternativa correta. Bom, FUVEST SP, que é para entrar o vestibular para entrar na USP, e ver que até aqui esses conceitos muito básicos são muito importantes, eles pedem muito. Então, um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 75 km por hora, respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. 40 minutos, 2/3 de hora depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe então que o automóvel deve ter realizado neste período uma parada com duração aproximada de. Então vamos lá. A gente já viu que esse automóvel tem uma velocidade, né, maior do que a desse ônibus e que depois de 40 minutos que eles estavam no mesmo ponto e eles partiram. O automóvel tem maior velocidade, logo ele deveria ter percorrido um espaço maior. Entretanto, depois de 40 minutos, o motorista do ônibus encontra e vê esse automóvel ultrapassando. Então, qual é a situação aqui? Que ele deve ter ficado um tempo parado para que eles pudessem se encontrar 40 minutos depois. Então, supondo que os dois, o automóvel e o ônibus, tenham percorrido com velocidade constante esse trajeto durante 40 minutos, a gente vai usar a seguinte equação, que velocidade média é igual a variação de espaço sobre variação de tempo. Como que a gente quer descobrir o espaço percorrido pelo automóvel e pelo ônibus, a gente vai fazer SA igual a VA vezes T, né, do automóvel. Então vai ser 100 km por hora vezes 2/3 de hora é igual a 200 sobre 3 km percorridos se ele tivesse percorrido esse trajeto inteiro. E do ônibus a mesma coisa, 75 vezes 2/3 de hora, que é igual a 150 sobre 3 km, ou 50 km. Então, o espaço entre eles após 40 minutos, então se eu pegar o ponto que o automóvel vai estar 40 minutos depois, com essa velocidade percorrida, com essa distância percorrida, com essa velocidade, e o ônibus também, se eu fizer o espaço percorrido pelo automóvel menos do ônibus, eu vou achar a diferença de espaço entre eles, que vai ser de 50 sobre 3 km. Logo, o automóvel estaria esse espaço à frente do ônibus. Mas ele ficou parado e depois de 40 minutos ele vê que ele passa. Então, como que a gente vai descobrir esse tempo que ele ficou parado? A gente vai usar novamente velocidade média é igual a variação de espaço sobre variação de tempo. E esse tempo que ele ficou parado vai se dar basicamente pela distância, né? Essa variação de espaço entre o automóvel, se ele tivesse percorrido todo o trajeto, e o ônibus, sobre a velocidade do automóvel. Então aqui eu já coloquei 50 sobre 300, porque era 50 sobre 3 sobre 100, que é a velocidade do automóvel, né? Então ficou 50 sobre 300. E esse tempo vai dar 1/6 de hora, que é basicamente 10 minutos, portanto a alternativa C é a correta. Agora indo para um exercício da FGV, que é a Faculdade Getúlio Vargas, excelente também. Então, de duas cidadezinhas ligadas por uma estrada reta de 10 km de comprimento, partem simultaneamente uma em direção à outra duas carroças, puxadas cada uma por um cavalo e andando a velocidade de 5 km por hora. No instante da partida, uma mosca que estava pousada na testa do primeiro cavalo parte voando em linha reta com velocidade de 15 km por hora e vai pousar na testa do segundo cavalo. Após um intervalo de tempo desprezível, parte novamente e volta, com a mesma velocidade de antes, em direção ao primeiro cavalo até pousar em sua testa. E assim prossegue nesse vai e vem até que os dois cavalos se encontrem e a mosca morra esmagada entre as duas testas. Quantos quilômetros percorreu a mosca? Então vamos lá. Esse exercício aqui é uma forma que eu utilizo muito de fazer exercícios que pedem esse tipo de encontro, né, entre dois corpos, utilizando a função horária das duas.
Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a função horária desse cavalo 1 e desse cavalo 2. Sabendo que a distância entre eles era de 10 km, eu estabeleci como marco zero esse primeiro cavalo. Logo, o segundo cavalo estaria a 10 km. Logo, o espaço inicial dele seria o 10. Então, a função horária do cavalo 1 vai ser 0 mais 5t, porque ele partiu do 0 km, né, que eu estabeleci como marco zero, com velocidade de 5 km por hora. E a função horária do cavalo 2 vai ser 10, porque a gente estabeleceu como marco zero que ele está no 10 km, menos 5t, porque a velocidade dele é negativa, porque ele vem vindo, se aproximando do outro cavalo. Eles vêm em direção opostas. Então, para descobrir o tempo em que se encontram, basta igualar as duas funções horárias. Isso é uma coisa que eu faço muito. Por quê? Porque eles percorrerão o mesmo espaço até que se encontrem, os dois cavalos. Então, igualando as duas funções horárias, a gente consegue encontrar o tempo que eles vão demorar até que eles se encontrem, certo? Então, vai ficar 0 mais 5t é igual a 10 menos 5t. 10t é igual a 10, t é igual a 1 hora. Logo, até essas duas carroças se encontrarem, vai demorar 1 hora. E aí a gente quer encontrar o espaço percorrido pela mosca nesse tempo, certo? E sabendo que o tempo é 1 hora e que ela vai e vem constantemente, ela não para com esse movimento, o espaço percorrido pela mosca vai se dar por velocidade dela vezes o tempo, que vai ser 1 hora. A velocidade dela é de 15 km por hora. E o tempo que ela ficou fazendo esse trajeto foi de 1 hora. Logo, ela percorreu 15 quilômetros durante todo esse tempo. Agora, esse aqui de vestibular, né, é da Olimpíada Paulista de Física, mas é muito legal de ver porque muitas das vezes os exercícios das Olimpíadas são um desafio e ver que é muito importante a gente saber o básico para que a gente vá subindo nessa Olimpíada. Então, da Olimpíada Paulista de Física, esse aqui. Um avião a jato partindo do repouso é submetido a uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Qual é o intervalo de tempo ΔT de aplicação dessa aceleração para que o jato atinja a velocidade de decolagem de 160 metros por segundo? Qual é a distância d percorrida até a decolagem? Bom, a gente sabe que ele partiu do repouso. Logo, a velocidade inicial desse jato é igual a zero. Já que a gente quer encontrar o tempo que ele demorou até que atingisse essa velocidade de 160 km, 160 metros por segundo, perdão, a gente vai usar a função horária da velocidade, que é v igual a VO mais AT. V final, que é o 160, é igual a zero, que é a velocidade inicial, mais 4t. A aceleração dele é 4 metros por segundo ao quadrado, logo vai ser 4t. E esse t a gente encontra que são 40 segundos. E aí, eu vou usar a equação de Torricelli para descobrir essa distância, porque a gente não vai ficar dependendo do tempo e é uma forma também um pouco mais rápida de resolver esse exercício. Então, a gente vai usar a equação de Torricelli, que é v ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A delta S. V ao quadrado, velocidade final ao quadrado, que é 160 ao quadrado, é igual a 0 ao quadrado, que é a velocidade inicial, certo? Mais 2 vezes 4, 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, que é o que eu quero descobrir. O quadrado de 160 é 25.600, então a gente vai igualar isso a 2 vezes 4 vezes ΔS, que é 8 ΔS, e a gente vai passar esse 8 dividindo para descobrir o ΔS isolado. E a gente vai descobrir que esse ΔS é igual a 3.200 metros. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Bom, eu agradeço por você ter permanecido até aqui. Espero que você tenha entendido e bons estudos.